Boa tarde, meus queridos alunos, espero que vocês estejam bem, não é? E tratamos a última aula sobre a evicção e os direitos do evicto, né? Hoje nos compete aqui terminar esse assunto, falarmos sobre as arras. A palavra as arras é feminina. É alguma coisa que já falamos em aulas passadas, a gente dava noções para os senhores. Como falamos de noção de inovação, aquela coisa toda, que iremos falar daqui para diante, no momento oportuno, bem pormenorizadamente. Então agora começo falando sobre arras, como de hábito então, né? Faço a leitura e o comentário para os senhores aqui nesse momento. Então, falando pelo nosso livro, da professora Maria Helena, a página que trata desse assunto é a página 161. Né? Começa lá. Conceito e caracteres. As arras ou sinal vem a ser uma quantia em dinheiro ou outra coisa móvel, em regra fungível, quer dizer, pode ser trocada, dada por um dos contraentes ao outro, a fim de concluir o contrato e, excepcionalmente, assegurar o pontual cumprimento da obrigação. Continua. Assim, se A pretende efetivar um contrato de compra e venda, poderá entregar a B, que é o vendedor, né, uma quantia em dinheiro como prova da conclusão do contrato e como garantia de seu adimplemento. Então, resumindo, o A, que é o comprador, ele dá ao B, que é vendedor, um sinal, isso nós vamos falar depois, sinal ou arras, que garante, né, é uma garantia de que esse contrato vai ser cumprido, haverá o adimplemento, né? E então esse sinal funciona, pois não só como um reforço nos contratos bilaterais, ou seja, de duas pessoas, ou comutativos, né, indicando a realização definitiva do concurso de vontades ao firmar a presunção do acordo final, devendo, em caso de execução, quando terminar, portanto, a execução do contrato, né, ser restituído ou computado na prestação devida, se do mesmo gênero do principal. Está lá no Código Civil 417. Mas também ele funciona, as arras funcionam como uma garantia pontual do cumprimento da obrigação avançada, quer dizer, combinada, visto que se pode convencionar a possibilidade do desfazimento do contrato por qualquer das partes. O que quer dizer isso? Também funciona como um momento em que um dos contraentes poderá não cumprir a sua parte. Ele se arrepende, nós vamos falar logo do direito do arrependimento. Então, nesse caso, deverá ser devolvida, né? Muito bem. No caso do arrependimento, se isso for avançado, né? A possibilidade. Então, volto aqui, que se pode convencionar a possibilidade de desfazer do contrato por qualquer das partes, hipótese em que terá função de indenizatória. Então, é a função indenizatória. Assim, aquele que o deu, né, perderá para o outro, e o que o recebeu devolverá mais o equivalente, não havendo, em qualquer caso, direito à indenização suplementar. Preste atenção aí para o problema da indenização suplementar, que já falamos em aulas passadas, né? Artigo 420. Assegurando-se assim às partes o direito de arrependimento. Acabei de falar sobre isso, mas iremos falar mais à frente. Apresentam, portanto, os seguintes caracteres, né?
Primeiro caráter, ou característica, só tem cabimento nos contratos bilaterais que servem de título translativo de domínio. Então, o contrato bilateral, que ele é de duas pessoas, né, portanto, e que, nesse tipo, o contrato é também tido como um contrato, um título, melhor dizendo, translativo. Translativo quer dizer de compra e venda, né? De domínio. Segunda característica, pressupõe um contrato perfeito, pois hão de provir, ou seja, vir, né? De uma cláusula acessória do contrato. Então, as arras são uma cláusula acessória, não a cláusula principal, né? Expressamente estipulada. O sinal é um pacto acessório ao contrato então realizado, de forma que a sua existência e eficácia, né, dependerão da existência e eficácia do contrato principal. Ponto. Não haverá arras sem que haja um contrato principal. Então, arras é um contrato acessório. Se não houver o principal, não existe arras, né? Vírgula, cuja conclusão pretendem afirmar, né? Afirmar e cujo adimplemento visam assegurar. A terceira característica, exigem a entrega de uma soma em dinheiro ou de outra coisa móvel, em regra, fungível e apenas se aperfeiçoa se houver entrega efetiva da coisa. A outra característica, a quarta, requerem tal entrega seja feita por um dos contratantes ao outro, né? E a quinta e última característica, destinam-se a confirmar o ato de negócio ou assegurar o seu cumprimento, prevenindo a possibilidade de arrependimento pelo receio da pena e a eventual indenização de perdas e danos. Artigos 418 e 419. Então, a primeira característica aí, quando A compra de B, né, tem que dar o sinal. Vamos recordar. Esse sinal significa que haverá o cumprimento da execução do contrato, né? Mas no decorrer disso, pode ser que uma das partes não venha cumprir ou se arrependa. E então, nós vamos ver depois que aquele que se arrependeu, as arras que ele tinha dado, ou o sinal, ele vai perder, né? Veremos isso já. Espécies de arras. Então, as arras têm suas espécies, né? Quais são? Poder-se-ão distinguir as espécies de arras em atenção às suas diferentes funções. Ela tem funções, então, em face dessas funções que nós vamos ver agora, há as chamadas espécies. Sua função principal é provar que o contrato principal se concluiu, havendo as partes realizado um negócio jurídico, estando por isso vinculadas juridicamente, né? Nesse caso, ter-se-ão as arras chamadas confirmatórias, previstas no artigo 417, que reza o seguinte: se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras ou sinal, um dinheiro ou outro bem que seja móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas. Ou seja, uma parte deu à outra como garantia, né? E ao final da coisa, terminada a execução, deve ser devolvida, ser restituída ou computada na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Ou seja, terminou o negócio, a parte cumpriu, ela que deu as arras,
a ela deve ser devolvida ou então computada na última prestação que ela tiver que dar à outra parte. Isso vai ser cada vez mais esclarecido com a nossa leitura, que vai ser bem repetitiva, mas é bom para cranear. As arras confirmatórias, elas consistem, portanto, na entrega de uma soma em dinheiro ou outra coisa móvel fungível, feita por uma parte à outra, em sinal de firmeza do contrato e como garantia de que será cumprido, visando impedir, assim, o arrependimento de qualquer das partes. Infere-se, quer dizer, conclui-se daí o seu triplo objetivo, o triplo objetivo das arras, né? Primeiro, confirmar o contrato, tornando obrigatório, fazendo lei entre as partes, que é aquela pacta sunt servanda, né? Não sendo mais lícito a qualquer dos contraentes rescindir, não pode voltar para trás, o negócio unilateralmente, pois firmaram a presunção de que o contrato se formou. Tá? B, o outro objetivo. Antecipar o pagamento do preço, de sorte que o seu quantum será imputado no preço convencionado. A importância será entregue como sinal tida como adiantamento do preço. A esse respeito, estatui aqui, né, o Código Civil 417 no final, que as arras, quando o contrato concluído for executado, deverão ser computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal ou restituídas, se não o forem. Quer dizer, se o contrato não for executado, tem que restituir, né? As arras em dinheiro, ela constitui o princípio do pagamento, o começo, né? Mas a recíproca não é verdadeira, visto que nem todo o princípio do pagamento deve ser havido como arras. Está na revista dos tribunais, né? Revista dos nossos tribunais ali. Muito bem. Continuamos agora a nossa leitura aqui, né? Nesse sentido. O terceiro do aspecto, né? Triplo. Determinar previamente as perdas e danos pelo não cumprimento das obrigações a que tem direito o contraente que não deu causa ao inadimplemento. Então, aquele que não deu causa, portanto estava correto, ele vai ter o direito a perdas e danos. Aí continua. As arras, portanto, confirmatórias não são incompatíveis com a indenização do dano. Portanto, o artigo 418 preceitua o seguinte, que se a parte que deu as arras, né, deu o sinal, não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir a sua devolução mais o equivalente com atualização monetária, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários do advogado. Está no artigo 419, que diz o seguinte: a parte inocente que estava cumprindo o seu contrato pode pedir agora a uma indenização suplementar. Quando? De que maneira? Se provar maior prejuízo valendo as arras com uma taxa mínima. Quer dizer, nesse caso as arras ou sinal
não vai cobrir o seu prejuízo. Então, ele pode pedir uma indenização suplementar. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras, aí neste caso, com o mínimo de indenização. Continuo. Essa indenização de perdas e danos por inadimplemento contratual, é o 389 do Código Civil, será apurada tendo por base o valor atual do desfalque patrimonial sofrido pela parte inocente. Com isso, percebe-se que as arras confirmatórias não são consideradas como estimativa da totalidade das perdas e danos. Ponto final. Se o contrato vier a se impossibilitar, sem que haja culpa dos contraentes, quer dizer, dos dois contraentes, né, restituição, quer dizer, vão ser devolvidas as arras, por não sobreviver à causa de sua retenção. Portanto, não haveria causa para ela ser retida, né? E continua ainda. As arras têm ainda uma função secundária agora, na hipótese de se permitir o arrependimento. Falei agora há pouco que íamos falar sobre o arrependimento. Isto é, se os contratantes se reservaram o direito de arrepender-se, conforme o 420 do Código Civil, que diz assim: se no contrato for estipulado, quer dizer, tem que estar escrito na hora do contrato, na sua estipulação, o direito de arrependimento. Para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Nesse caso, tem função de indenização. Então, diz lá, nesse caso, quem as deu vai perdê-las em benefício da outra parte, né? E quem recebeu e não cumpriu, deverá devolvê-las, mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá direito de indenização suplementar. Preste bem atenção. Nesse caso, configurar-se-ão as arras chamadas penitenciais. Aqui ela não é chamada, ela tem um nome de penitenciais, em que os contraentes, na entrega do sinal, estipulam expressamente o direito de arrependimento. Então, deve estar escrito no contrato que poderá haver o direito de arrependimento. E veremos daqui a pouco quando expressamente não estiver assim estipulado, né? Tornando assim resolúvel o contrato, atenuando-lhe a força obrigatória. Mas à custa da perda do sinal dado ou de sua restituição, mais o equivalente. As arras seriam, portanto, uma indenização, continua aqui na leitura para comentar, a indenização das perdas e danos prefixada. Logo, se quem as deu desistir do negócio, vai perdê-las-á. E se quem as recebeu, né, e desistiu, deverá devolvê-las em dobro. Tem que devolver em dobro. É interessante isso aqui. Continuo. As arras penitenciais excluem a indenização suplementar. Não cabe a indenização suplementar. O inocente que não deu origem a essa resolução do contrato fará jus às arras, mas não a indenização suplementar. Porém, nada obsta, né, a exigência da atualização monetária, honorários de advogado e despesas do processo. O artigo 389 e 395. O direito de arrependimento deverá ser exercido dentro do prazo que se estabeleceu.
Quer dizer, o contrato pode dar lá um prazo de arrependimento. Agora, continua. E se não houver prazo? Se não houver tal prazo, até o início da execução do contrato, né? Continua. Se não se estabelecer o direito de arrependimento, que eu acabei de falar agora há pouco, pode ser estabelecido como não. E nesse caso, abre-se o contrato e não estava escrito. Então, continua. Se não se estabelecer o direito de arrependimento, verificando-se esse arrependimento, as arras deverão ser devolvidas singelamente e não juntamente com o equivalente, pela parte que as recebeu e que se retratou. O arrependimento é, portanto, o direito do contratante de não executar a obrigação ou de interromper a execução, pagando certa soma. As arras penitenciais seriam, então, um meio de arrependimento, né? Arrependimento. Exercido o direito de retratar-se, quer dizer, de se arrepender, né? Que foi convencionado no contrato, ter-se-á rescisão contratual, havendo arrependimento de qualquer dos contraentes, que sofrerá uma pena. Daí vem penitenciais. Continua. Nessas circunstâncias, se for o que deu o sinal, ele o perderá. E se for aquele que o recebeu, deverá restituir ao outro, que não deu causa. E deverá restituir em dobro. Isto é, deverá devolverá a quantia recebida e pagará outra igual ou equivalente. Tem as arras, neste caso, o caráter de pena, né? Mas não se confunde com a multa penitencial. Tem uma coisa diferente aqui, falando agora sobre multa penitencial. Pois essa tem por escopo, quer dizer, objetivo, garantir a efetividade do negócio, enquanto as arras têm por objetivo permitir que ele se desfaça, prevenindo a possibilidade de retratação, ou seja, de arrependimento pelo receio da pena. Continua. As arras constituir-se-ão numa pena convencional. Por quê? Porque as duas partes, ao estabelecerem, já estipularam isso, convencionaram, predeterminando as penas e danos em favor da parte inocente, tendo como pressuposto a culpa do que se arrependeu ou se retratou. Né? Falamos agora há pouco e a autora repete, isso é muito bom para a gente cranear aí, né? Equivalem a uma penalidade, funcionando como pré-avaliação das perdas e danos que vão resultar do direito do arrependimento, isto é, a perda do sinal ou a sua restituição em dobro, mas excluem por si só a indenização maior a título de perdas e danos, visto constituírem um ressarcimento de danos, né? Salvo os juros moratórios e os encargos do processo. O artigo 420 do Código proíbe que os contratantes convencionem, ou seja, façam um acordo que, em caso de inadimplência, fiquem ambos sujeitos ao pagamento, além da multa que estipularam, perdas e danos que ocorrerem, visto que não confere direito à indenização suplementar. Continua aqui, né? Entretanto, em certas circunstâncias, vamos ver aqui que circunstâncias são essas, né? Ter-se-á a mera restituição do sinal, né? A mera restituição do sinal
ao status quo ante. O que é status quo ante? Status quo ante quer dizer a situação inicial quando se foi fazer o contrato, né? Podendo haver, então, quando for o caso, atualização monetária. É o que ocorrerá. Com alguns aspectos. Primeiro aspecto é a letrinha A. Se ambos os contraentes se arrependerem do negócio, ou se houver inadimplemento de ambos. Segundo aspecto, se não se puder verificar quem se arrependeu primeiro. Terceiro, se o inadimplemento contratual se der por causa alheia à vontade dos contraentes. Por exemplo, se a sua inexequibilidade, quer dizer, a impossibilidade de executar, né? Advier de caso fortuito ou força maior, não haverá que se falar em arrependimento. Outro aspecto, se o contrato for rescindido por comum acordo entre as partes. Outro aspecto, se por justo motivo um dos contraentes se recusar a cumprir. Por exemplo, se o outro não exibir as certidões negativas que prometeu no início do contrato. Ou se o negócio estava condicionado ao financiamento da parte do preço, que veio a ser negado por insuficiência de uma renda familiar. Então ele estava fazendo um contrato e falou, bom, se eu estou fazendo um financiamento para isso aqui, mas se o financiamento não veio, então é justo, né? Trata-se de casos de impossibilidade da prestação sem culpa, né, de quem deu as armas, devendo quem as recebeu devolvê-las pura e simplesmente. Então, terminamos o assunto de arras com os senhores aqui e agora daremos início a um novo aspecto de nossa matéria, que é a extinção da relação obrigacional. Quer dizer, quando ocorre essa extinção obrigacional? E falarei, é um assunto fácil, eu vou ler mais rapidamente e fazer um comentário mais sucinto, né? A extinção da relação obrigacional, quando ela pode acabar, quer dizer isto. Diz assim aqui o início, eu vou ler e fazer uma síntese. A falta de sistematização, a excessiva preocupação com minúcias, né, inconsequentes, as divergências terminológicas apresentadas na legislação e na doutrina e as vacilações nos conceitos e classificações dificultam o estudo dos modos extintivos do contrato quanto à delimitação e à classificação de todos os fatores suscetíveis de, num dado momento, porém, fim a uma relação contratual. Aqui quer dizer o seguinte, os autores, mesmo a legislação, existe muita discussão a respeito, mas não existe, assim, digamos, aspectos que possam ser definitivamente vencidos. Então, há muita teoria, né, nesse sentido aí. Então, continua a leitura. Não há uma teoria que ponha termo à confusão reinante sobre esse assunto. Ante essa problemática, procuraremos, diz a autora, né, procuraremos distinguir as causas, né, as causas extintivas do contrato, que não havia normal, né, em contemporâneas ao nascimento do liame contratual, visto que, em certos casos, o próprio contrato já se forma com o germe que o haverá de extinguir, e em supervenientes a sua forma
a sua formação por aparecerem no curso contratual, pois hipóteses há em que o ato negocial é viável, mas por circunstância ulterior é aniquilado. Então, resumindo aí é o seguinte, há vários tipos de causas que podem levar à extinção do contrato. Há causas contemporâneas no momento em que ele está sendo formado, há causas que são supervenientes, que depois que ele foi formado, né? É isso que ele está dizendo aí. E que levam ao seu aniquilamento, quer dizer, o desfazimento, né? O término da relação contratual. Então, o outro item que vamos comentar é a extinção normal dos contratos, como os contratos podem ser extintos, né? Então diz assim, o contrato, como todo e qualquer negócio jurídico, cumpre o seu ciclo existencial. Nasce do mútuo consenso, sofre as vicissitudes de sua carreira e termina normalmente com o adimplemento da prestação, sendo executado pelos contratantes em todas as suas cláusulas. Quer dizer, ele é formado, nós já estudamos sobre isso, ele é executado, até que ele chega ao seu final, normalmente. Né? E chegando lá, é porque houve o cumprimento e ele terminou. Então, dá-se, portanto, nesse caso, a execução dele. E diz o texto, a execução é, pois, o modo normal da extinção do contrato, não suscitando, por isso, quaisquer problemas quanto à sua forma, seus efeitos, já que uma vez executados, o contrato extinguir-se-ão todos os direitos e obrigações que originou. A solução, quer dizer, a solução é o seu fim natural, porque ele foi formado, as suas vicissitudes que ele pode ter tido durante sua execução foram resolvidas, e chegou ao seu normal em que as partes cumpriram suas obrigações. E aí, né, a solução é o fim natural. E esse fim natural quer dizer o seguinte, em que o devedor, aquele que devia, né, ele satisfez todas as obrigações, né, e o credor também, dessa maneira ele se libera daquela obrigação. O credor ou o seu representante, por sua vez, atestará, quer dizer, vai dizer que está cumprido, o pagamento por um meio que é chamado de quitação. A quitação é o ato pelo qual se atesta, né, o pagamento, provando, exonerando-se, então, o devedor da obrigação cumprida. Nós vamos ver já que quando você vai pagar um aluguel, você quer o recibo. O recibo é a quitação, é algo expresso, né, que está escrito, é claro que prova que você quitou a sua dívida. Mas pode ter um caso em que, às vezes, nós vamos ver no decorrer, que o credor, você pagou, mas sabe lá por quê? O credor está com o título na mão e não lhe deu a quitação. Você tem que provar que você pagou. Como é que vai ficar isso? Aqui está dizendo que, em primeira mão, quando se paga, você tem a quitação. Porque nós vamos ver que quem paga e não tem quitação, paga duas vezes, pagou mal. Né? É um ditado em direito. Então diz assim, o pagamento, em regra, só se prova, preste atenção, com a quitação e sendo de valor superior à taxa legal, só se permitirá a prova testemunhal se houver começo de prova por escrito. Muito importante. Né? A quitação ou o recibo será a prova hábil de que o devedor se servirá quando tiver de provar o pagamento em juízo. Nesse caso, nós estamos falando já, ele vai ter que ir a juízo para provar, né? Muito bem, porque ele não está com algo escrito. Consiste, portanto, a quitação num documento escrito no qual o devedor reconhece ter recebido o que lhe era devido, liberando o devedor até o montante do que lhe foi pago. Está fácil, né? Explicarmos isso aí. E vamos em frente. A quitação é um direito do solvens. Solvens quer dizer o devedor.
né? De maneira que, se esta não lhe for entregue ou lhe for oferecida irregularmente, de maneira irregular, poderá ele reter o pagamento, sem que se configure mora dele, ou consignar a prestação devida. O código fala no 319 e 3351. O devedor, portanto, que cumpre a obrigação, tem o direito à quitação, mas não poderá exigir que contenha declarações que importe o reconhecimento de direitos que exorbitem da simples quitação, não podendo recusar-se a pagar pelo simples fato da quitação conter ressalva de outro crédito. Aí quer dizer o seguinte: a quitação, o credor dá a quitação daquilo que ele está pagando, mas não de outras coisas que não se refere àquele fato, né? E o credor não pode, né? O devedor não pode exigir. Agora, ele pode exigir quando o credor lhe dá uma quitação irregular, sem dados necessários que o liberem da prestação, né? É isso que nós estamos tratando. E continuo. Se houver uma quitação geral assim, presumir-se-á o pagamento de todos os débitos anteriores, exceto se houver provas convincentes em contrário. Isso é muito importante, né? Vamos lá. Se o pagamento for apenas por conta, o recibo deverá fazer a menção a esse fato, por conta. Sem essa ressalva, os juros também reputar-se-ão pagos. Porém, trata-se de uma presunção juris tanto. O que é juris tanto? É aquela presunção que você pode fazer prova em contrário daquilo que lá está, né? É o 323 do Código Civil. A quitação não poderá conter débitos não vencidos. É claro que o credor não vai passar uma quitação de débitos ainda que não foram vencidos. Não pode, claro, né? É isso que está escrito aí. Continua. A quitação não poderá conter débitos não vencidos, se não for expressa a esse respeito. A quitação deverá conter os seguintes requisitos. Quais são os requisitos de uma quitação? Arrolados no Código 320. Isto é, deverá designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, e conter a assinatura do credor ou de seu representante, mas valerá qualquer que seja a sua forma. Portanto, não exige uma forma solene, não precisando ater-se à mesma forma do contrato a que se reporta. Né? Mesmo sem os requisitos, vamos repetir, mesmo sem esses requisitos arrolados acima, valerá a quitação se, de seus termos ou de suas circunstâncias, resultar haver sido pago o débito. 320, parágrafo 1. Assim, se o negócio se deu por escritura pública, nada obsta que a quitação seja feita por instrumento particular. Pode ser por instrumento particular, né? Vamos lá. Continuo. A quitação será tida como válida, repito, como válida, até que seja anulada pelos meios regulares de direito. É mister quer dizer, é necessário ressaltar que, apesar da quitação ser a prova mais completa de pagamento, repito, mais completa do pagamento, ela não é exclusiva não, pois o mesmo poderá ser evidenciado por presunções. O que quer dizer presunções? Presunções quer dizer suposições, né? Por confissão, por testemunhas. Veremos isso no decorrer aí. Um assunto altamente importante, muito comum isso, né? Nos nossos dias, e por isso que eu repito aquela história: quem paga mal paga duas vezes. Pagou e não tem uma quitação.
seja lá por qual motivo ele não recebeu, né? Veremos isso aí no decorrer, né? Vamos em frente agora. Causas da dissolução do contrato anteriores ou contemporâneas. Então, vamos ver aqui. Anteriores, quais causas anteriores ao contrato? Ou contemporâneas, que é durante, a palavra durante quer dizer contemporâneas ao contrato. Generalidades, vamos ler e comentar. Há certos casos em que o contrato se extingue por motivos anteriores ou contemporâneos à sua formação. Estudamos as etapas da formação do contrato, os senhores se lembram, não? Como, por exemplo, quando é fulminado pela declaração de sua nulidade devido a defeito na sua formação, seja este de ordem subjetiva, de vontade, né? Objetiva ou formal. Objetivo é contra o objeto. Formal é, naturalmente, porque lembramos que os contratos podem ter forma solene ou formas livres, que impossibilita a produção de seus efeitos, pelo implemento de condição resolutiva nele pactuado ou pelo exercício do direito do arrependimento, expressamente convencionado pelas partes. Cada um desses motivos, determinantes da dissolução do vínculo contratual, será por nós examinado logo a seguir. Vejam que a autora é maravilhosa, ela vai agora examinar pormenorizadamente esses fatos anteriores ou contemporâneos, né? Acabamos de falar aí, vamos em frente aqui. Nulidade. Vamos ver a nulidade. Quando poderá ocorrer? O contrato, para ter validade, precisará observar normas jurídicas atinentes a seus requisitos subjetivos, objetivos e formais, sob pena de não produzir as consequências jurídicas. A nulidade é, portanto, uma sanção que é um castigo, né? Por meio da qual a lei priva os efeitos jurídicos, quer dizer, sendo nulo, não tem efeito jurídico. O contrato celebrado contra os preceitos disciplinadores dos pressupostos da validade do negócio jurídico, matéria que estudamos lá desde a introdução ao estudo do direito, né? E aqui eu vou fazer a leitura e vai ser fácil a compreensão, nem há necessidade de tanta explicação, né? Que ele vai repetir aqui, do negócio jurídico. Essa nulidade poderá ser absoluta ou relativa. Me lembro até que já dei perguntas sobre isso aos senhores aí. A nulidade absoluta, o artigo 166 do Código, inciso 1º, a 7 e 167, é a sanção cominada ao contratante que transgride o preceito de ordem pública, operando de pleno direito, de sorte que o contrato poderá ser confirmado. Desculpe, eu pulei aqui um pedaço aqui, eu vou voltar a leitura aqui. Às vezes a gente tem que fazer a leitura e vendo a filmagem aqui, né? Então eu vou voltar aqui, desculpe. Então eu volto aqui. A nulidade absoluta é a sanção cominada, quer dizer, determinada ao contratante que transgride preceito de ordem pública, operando de pleno direito, de sorte que o contrato não poderá ser confirmado, nem convalescerá, quer dizer, o decurso poderá ser firmado, mas nesse caso não, pelo decurso do tempo, da mesma forma que não produzirá efeitos desde a sua formação, artigo 169. Como se vê, produz efeitos ex tunc. Agora paramos aqui. Ex tunc são efeitos que se voltam para trás, ex tunc para trás. Agora, a nulidade relativa, 171 do Código, é uma sanção que apenas poderá ser pleiteada pela pessoa a quem a lei protege
e se dirige contra os contratos celebrados por relativamente incapazes ou por pessoas cujo consentimento se deu por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra os credores. Matérias que estudamos já faz tempo na introdução e já repetimos ainda no decurso desse ano com vocês aí. Tais contratos, porém, subsistirão até o instante de sua anulação, produzindo efeitos durante algum tempo, admitindo ainda a confirmação e purificando-se com o decurso do tempo. Artigo 172 e 174. Aí a relativa quer dizer o seguinte: o menor que fez o contrato, por exemplo, né? Ou que foi feito de má fé, por dolo, por estado de perigo, então ele poderá ser anulado, sem dúvida alguma, né? E poderá ser anulado. Mas se assim não for, ele ficará convalescendo, ele ficará, com o passar do tempo, ele poderá se purificar, vamos dizer assim. Por essa razão, a nulidade relativa não deve ser incluída entre os modos de dissolução do contrato. Não é um modo. Trata-se tão somente do reconhecimento de que o contrato ele é defeituoso, o que não lhe tira relevância jurídica. Por quê? Visto que permanecerá eficaz enquanto não se mover ação que decrete tal nulidade, por ter a nulidade relativa efeito ex nunc. Então, um contrato foi feito por menor, ou por dolo, ou foi feito por estado de perigo, etc., falamos, enquanto não se levantar ou se mover uma ação nesse sentido, essa nulidade é relativa e ela permanecerá durante o tempo, enquanto não se fizer nada contra ela, não é? Repito, enquanto não se mover ação que decrete a sua nulidade, por ter uma nulidade relativa, efeito ex nunc. O efeito ex nunc é efeito daí para frente. Ele está tendo efeito. Se você não fizer nada, ele vai embora. Agora, quando você fizer, ele ex nunc. Para de ter efeitos daí para frente. Ex nunc, efeitos para frente. Ex tunc, efeitos para trás. Né? Falamos isso aí já em aulas passadas. E continuamos aqui. A condição resolutiva. O que é isso? Estudamos também lá no estudo da introdução ao direito. Em nosso direito, estão instituídas duas modalidades de condição. Quais são elas? A tácita e a condição expressa. Tácita e condição expressa. Já falamos o que significa tácita várias vezes ao senhor e expressa. Mas eu vou fazer a leitura rápida porque já dominam isso. Se houver alguma dificuldade, eu estarei aqui novamente para explicitar. Mas vamos lá. Pelo Código Civil 475, 476, a condição, ou melhor, a cláusula resolutiva tácita, está subentendida em todos os contratos bilaterais ou sinalagmáticos, para o caso em que um dos contraentes não cumpra sua obrigação, autorizando então o lesado, né, o que foi prejudicado pela inexecução, a pedir a rescisão contratual, se não preferir exigir o cumprimento e indenização de perdas e danos. Nesse caso, nessa resolução tácita, essa cláusula tácita, né, há, portanto, a presunção legal de que os contratantes inseriram tacitamente a cláusula, dispondo que o lesado, pelo inadimplemento, pode requerer, se lhe aprover, quer dizer, se ele quiser, né? Se ele quiser, a rescisão do ajuste com perdas e danos,
Então, quer dizer, aí é o seguinte, a condição tácita, ela não está escrita, mas ela está subentendida no contrato, que aquele que for lesado, ele pode entrar com uma ação, né, contra o que está lesando, o que não está cumprindo. Por isso que está escrito ali, a presunção legal. Presunção quer dizer, supõe-se, né, que isso está íncito, embora não escrito no contrato. É isso aí, né, que nós estamos falando aqui. Então, eu continuo aqui, né? Isso desde que ele queira fazer também, se ele aprover. E vamos continuar aqui para buscar aqui as elucidações todas aqui, né? E vamos em frente aqui. Isso porque nesses contratos a prestação de uma das partes tem por causa, vejam senhores, tem por causa a contraprestação que lhe foi prometida. Daí haver prejuízo com o não cumprimento da obrigação por uma das partes. No entanto, preste atenção, todavia, o pronunciamento da rescisão da avença deverá ser judicial. Então, se a pessoa não cumpriu e não está escrito, a parte lesada, ela vai verbalmente, não, ela tem que entrar na via judicial. É o que eu vou ler agora para o senhor e comentar. Todavia, pronunciamento tem que entrar, ou a pessoa prejudicada tem que buscar a via judicial. O artigo 474, no fim, né? Portanto, o contrato não vai se rescindir de pleno direito, quer dizer, naturalmente, ele não se rescinde, não. O lesado tem que tomar providência, entrar com uma ação. Assim sendo, a condição resolutiva tácita alegada pelo lesado deve ser apurada judicialmente, que tem que ser provada em juízo, de modo que o magistrado só decretará a rescisão no contrato se provado o inadimplemento do devedor. Ele tem que provar. Com o pronunciamento do rompimento do liame obrigacional, o faltoso, quer dizer, o devedor, deverá reparar todos os prejuízos que causou, compreendendo-se neles o dano emergente, que estudamos já, né? E o lucro cessante, falamos isso em aulas passadas. Apesar de todo o contrato sinalagmático conter implicitamente, quer dizer, incitamente, a cláusula resolutiva, nada óbvio que os contratantes ajustem expressamente para reforçar o efeito da condição, de tal forma que a inexecução da prestação por qualquer um deles, né, importe a rescisão do contrato de pleno direito, sujeitando às perdas e danos, sem necessidade de interpelação judicial. Artigos 474, 127 e 128. O que quer dizer? Quer dizer, o ideal, correto, é colocar expressamente, né, que se alguém quiser romper, vai ter que pagar tudo isso. Então diz assim, né? É muito importante. É importante ajustar expressamente. Expressamente quer dizer, está escrito, né? Para não haver aquela dúvida depois, né? Então diz lá, uma vez convencionada a cláusula resolutiva expressa, agora veja bem, a expressa, o contrato vai se rescindir automaticamente, fundando-se no princípio da obrigatoriedade dos contratos, né? Obrigatoriedade dos contratos, justificando-se quando o devedor estiver em morte. Porque quando estiver escrita, você não precisa entrar com ação, né? Porque está escrito, e a pessoa não cumpriu. O próprio contrato já vai provar, né? Então não há necessidade dessa via judicial aí. Então, vamos lá. Uma vez convencionada a condição resolutiva expressa, ele automaticamente se rescinde, fundando-se nesse princípio da obrigatoriedade dos contratos, justificando-se quando o devedor estiver em mora. Ele está em mora, não está cumprindo, o próprio contrato já é prova. E diz assim: a cláusula resolutiva expressa produz efeitos extintivos, independentemente do pronunciamento judicial. Quer dizer, você não precisa entrar em juízo, né? Ela já é prova. O contrato já prova, porque estava escrito expressamente que quem não cumprisse
seria rescindido, né? Agora vamos para o outro aspecto, que é o direito do arrependimento, né? O direito do arrependimento que andamos falando já também lá nas arras, né? Diz lá: havendo um mútuo consenso, formar-se-á o contrato e as partes ficarão vinculadas juridicamente, não mais podendo eximir-se do ajuste ad nutum. Ad nutum quer dizer vontade de alguma das partes porque quer romper. Todavia, a força vinculante da convenção poderá romper-se excepcionalmente, como, por exemplo, se houver o direito de arrependimento. Estudamos nas arras, agora há pouco. Então vamos ligar uma coisa com a outra, né? Vamos lá. O direito de arrependimento pode estar previsto no próprio contrato, quando os contraentes estipularem expressamente, quer dizer, bem claro, escrito, que o ajuste será rescindido mediante declaração unilateral da vontade, se qualquer deles se arrepender de o ter celebrado, sob pena de pagar a multa penitencial devida como uma compensação pecuniária a ser recebida pelo lesado com o arrependimento. Falamos agora há pouco exaustivamente. Continuo. O exercício do direito ao arrependimento deverá dar-se dentro do prazo convencionado. Pode ter prazo, nós já vimos agora há pouco. Ou, se não houve esse prazo a respeito, antes da execução do contrato, uma vez que o adimplemento deste importa uma renúncia tácita daquele direito. O prejudicado com o arrependimento não poderá opor-se à rescisão contratual, pois o direito de arrepender-se já estava assegurado nesse contrato, né? Já estava. Eu paro aqui com os senhores, me despeço, peço a Deus que os proteja, né? E que tudo venha correr bem com os senhores. Uma boa tarde.